o diagnóstico de HPV por si só já assusta muito, eu imagino. Acho que não vai ter nenhuma mulher, por mais que você fale que o HPV seja, esse aqui não tem nem risco de virar câncer e tal, mas assusta. O quanto isso influencia na vida dessa mulher, na fertilidade dessa mulher, na relação sexual, no bem-estar dela? Ó, na questão da fertilidade, influencia mais para homem do que para mulher, tá? Tem mais estudo falando sobre infertilidade HPV para homem do que para mulher. Para mulher tem a questão dos tratamentos, que é isso que eu falei, que a gente acaba priorizando cirurgia de alta frequência mais acima de 25 anos e não com menos de 25 anos, tá? Existe alguma coisa de estudo sobre HPV e infertilidade, às vezes atrapalhar na implantação de embrião, em fertilização in vitro e tal, mas não é algo assim tão robusto. Então, assim, a gente existe estudo até porque eu escrevo lá no meu site, eu tenho que publicar eu revisar os artigos que são publicados. E aí até eu Sim, revisei recentemente porque a gente publicou um texto sobre HPV e infertilidade. Então tem mais relacionado para infertilidade masculina do que feminina, tá? Mas certo. não é algo tão importante, digamos assim, a influência do HPV para causar infertilidade. Mas dentro dos tratamentos, você falou da possibilidade de tirar um pedacinho do útero, tudo isso. Esse seria talvez um fator que atrapalhe a evolução dessa gestação. Então, O que que acontece? Mulheres que fizeram a cirurgia de alta frequência, o risco de estenose de canal do colo do útero é de 5%, tá? Isso está mais relacionado com o volume de colo que é retirado do que com a profundidade do tá. colo. Então, assim, é relativamente baixo esse risco, né? Quando acontece estenose, que é ficar muito fechado esse canal, de às vezes não passar menstruação, por exemplo, ou ficar. A gente dilata, põe uma vela de Egger, que é um procedimento para dilatar o colo do útero, tá? Sim. Tem uma influência no muco cervical, a cirurgia de alta frequência pode mexer um pouco com o muco cervical e aí por isso, às vezes, atrapalhar para engravidar, mas o principal não é isso, é mais esse aumentar esse risco de trabalho de parto prematuro, que é principalmente no primeiro ano pós-CAF. Então, o ideal é quando faz cirurgia de alta frequência, não engravidar no primeiro ano. Sim, teoricamente o organismo ainda está se readaptando a essa nova Isso, realidade, tá ali regenerando aquele colo e tudo mais. certo? E nessa gestação, engravidou, tal, beleza, tá evoluindo bem. Quais são os riscos para esse bebê com essa pessoa que tem o HPV lá, né, um NIC1 ou coisa mais tranquila? Tem riscos para esse bebê também? Ó, existe risco de transmissão vertical, então que é o HPV passado de mãe para filho, tá? Isso é maior no parto normal do que na cesárea, porém não é uma indicação de cesárea, só é se a pessoa tiver muitas verrugas que obstruem o canal de parto, que não passa o bebê, tá? Uh, por quê? Porque o HPV já pode estar no líquido amniótico, tá? Certo. O que que se sabe? Que a maioria dos bebês, mesmo quando se contaminam, eliminam o vírus nos primeiros 6 meses de vida. O risco para o bebê seria de desenvolver verrugas nas cordas vocais. Então, na verdade, está mais relacionado com a verruga, que é uma lesão benigna, do que com Sim, a NIC. sim, tá. Não estão pensando em câncer a princípio, é mais a lesão Daí verrucosa. no caso dessas verrugas que é a papilomatose laríngea, qual que acontece? É uma doença rara, porém quando acontece é muito grave, porque às vezes tem que fazer 40, 50 cirurgias para tirar essas Uau, lesões. que loucura. E aí, assim, o que eu recomendo, tá? Que a pessoa que tá com lesão, ela trate a sua lesão antes de engravidar, né? E se caso aparecer verrugas durante a gestação, que também faça o tratamento, né? Certo. Porque assim, eu já tive uma paciente, por exemplo, que tinha HPV, nunca tinha se manifestado, e na gestação ela teve verruga. Porque acontece o quê? Uma queda de A imunidade. imunidade, mudança, exato. Eu explico, o bebê é como se fosse um transplante, porque ele tem material genético do pai. Então, a mãe, como o corpo é inteligente, tem uma queda da imunidade para não expulsar o bebê. O pai sempre atrapalhando. E aí, então, assim, se for lesões de vulva, aí vale muito a pena fazer o laser. Tem um estudo
que foi feito justamente com isso e que mostrou que ele acabava sendo a melhor opção de tratamento. Durante a gestação ali Se mesmo. for na vulva. Se for no colo e na vagina, aí não pode, né? Porque a gente tem opções um pouco mais restrita para tratamento em gestante. Então, ácido tricloroacético pode, mas imiquimod, que seria uma outra opção, de tratamento não pode, podofilina não pode. Então, a gente fica com menos opções Certo. de E não tratamento tão das verrugas efetivas, talvez. na gestante. Isso. Mas o laser é uma opção mais eficaz. Se for lesão de colo, a gente não trata na gestação. As minhas pacientes que engravidam, eu falo assim, esquece, porque não tem o que fazer. Sim. A gente vai reavaliar 90 dias pós-parto. Pode acontecer da lesão sair no parto, tá? Assim como pode acontecer que não. E assim, pro risco pro bebê, se for lesão NIC, existe essa transmissão, mas é muito, muito baixo esse risco de dar alguma coisa no bebê. Mas aí você pode chegar a sugerir para essa mulher ter um parto cesárea a um parto natural? Off-label. Isso não tá escrito assim, né? Sim, o que o livro fala é que a via de parto é obstétrica. Só é uma indicação de cesárea se tiver verruga genital que obstrui canal de parto.